bem-vindos de novo à programação do GovSummit Cidade 2020. Obrigada por continuarem conosco, ainda do período da tarde. Já estamos quase chegando ao fim do evento, que é realizado pela Prefeitura de Paragominas, em parceria com a GovTech Desenvolve Cidade, mas a gente conta com alguns parceiros. Conselho Regional de Contabilidade, Sebrae, Universitec/UFPA, Corpo de Bombeiros, Juscepa e Brasil Lab. É importante dizer que o cidadão e empreendedor brasileiro necessitam com urgência de serviços públicos digitais, eficientes, ágeis e seguros e transparentes para focar na solução de problemas essenciais do seu dia a dia, especialmente em um momento de enfrentamento da pandemia do Covid-19 e da necessidade da retomada segura da economia. Ressaltamos que todos os colaboradores e parceiros desse evento estão trabalhando muito para entregar serviços públicos digitais assertivos e eficientes. É importante deixar um recadinho também, antes de começar o evento, que todos os convidados e os participantes do GovSummit 2020 estão convidados a participar de uma pesquisa no final do evento, uma pesquisa de avaliação que será enviada por e-mail. Então, a gente conta com a ajuda de vocês também com isso. Agora eu vou deixar vocês com o mediador da primeira atividade da agora da tarde, que é o Igor Silva, gerente do Sebrae da agência Capim. Uma boa tarde, um bom evento a todos. Boa tarde, Natália. Obrigado aí pelo convite, pelo carinho, né? Que a gente faça um bom debate aqui. São informações importantes para a gente poder direcionar o nosso empreendedor, principalmente aqui de Paragominas. O tema do nosso segundo webinar ele é o Sistema Integrador Pará, registro 100% online, Juscepa, né? E o licenciamento simplificado do Corpo de Bombeiros integrados à plataforma municipal Empresa Digital. Então, estão aqui com a gente, vão falar aqui com a gente sobre esses temas, né? O diretor de serviços técnicos do Corpo de Bombeiros, o Bombeiros Militar, o Coronel Oliveira, o nosso coordenador de projeto da Juscepa, o Reis, e a gerente de produtos da Desenvolve Cidade, a Orleânia Portela, tá? E aí eu deixo a palavra aqui já para o nosso Coronel Oliveira, para que ele possa dar as primeiras explanações sobre o ponto de vista, né, da temática que a gente vai abordar agora, e argumentar sobre a importância aí do Corpo de Bombeiros nesse processo. Está com você, Coronel. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar novamente aqui. Estive ontem aqui, participando do evento inicial. E a gente está querendo mostrar para vocês justamente, de maneira bem simplificada, o processo de licenciamento do bombeiro, né? Então, eu queria ver se eu projetava aqui, eu queria auxílio do pessoal da tecnologia para me ajudar aqui a colocar a apresentação que eu tenho aqui. Apresentar agora, deixa eu ver. A tela inteira. A escolhe tela inteira. Perfeito. Compartilhar. Estão vendo aí? Ainda não. Estão enxergando aí? Ainda não. Já está, sim. Acho porque está lento, né? É isso. Está atualizando. Tá ok? Na verdade, ainda não. Não enxerguei, Jaime. Compartilhar. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Foi? Foi. Tá ok? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Então,
A nossa intenção é mostrar rapidamente o processo de licenciamento, justamente com essa parceria, a partir de 2016, quando da entrada nossa do Corpo de Bombeiro no regime. E agora, recentemente, o bombeiro também está entrando nas prefeituras através de alguns sistemas, como do Desenvolve, aqui em Paragominas, né? Esse evento de Paragominas, e a gente também está presente no sistema através dessa integração dos dois sistemas, bombeiro e o de Desenvolve. Então, a primeira coisa que eu mostro para vocês é justamente a dificuldade que o bombeiro tem pelo tamanho do estado. Nós não estamos presentes em todos os municípios, né? Tem um tamanho de um continente, praticamente, que é 3 vezes maior que a Alemanha e 2 vezes maior que a Espanha, que é o estado do Pará. A gente está presente apenas em 18% do território paraense, isso equivale a 26 municípios apenas dos 144. Então, isso há uma grande dificuldade que nós temos de estar presencialmente fazendo fiscalização em cada município. Então, o nosso grande problema que nós tínhamos antes dessa gestão da informação era justamente essa morosidade que nós tínhamos em todo o nosso processo, ser um processo físico. Então, tudo era no papel. O cliente teria que vir no Corpo de Bombeiros, a gente teria que solicitar vários documentos para ele, e essas documentações, muitas das vezes, era repetitiva de outros órgãos, como comprovante de área, pode ser carnê de IPTU, ou qualquer documentação que comprovasse o recibo ou a documentação daquele imóvel, né? Então, isso há uma desvantagem para o cidadão, porque ele tinha que bater várias cópias de vários documentos para vários órgãos. Então, com isso, havia morosidade nesse processo e essa dificuldade de locomoção dos clientes para cada órgão, essa via sacra que ele tinha que fazer em cada instituição de licenciamento. E o bombeiro era um deles. A gente também era um entrave. Uma outra entrave também que nós tínhamos era justamente a questão do nosso quantitativo de fiscais. Eu não estou presente no 144, estou presente apenas em 26. Então, aqueles que não têm bombeiro militar, eu tinha dificuldade justamente de estar presente, de se locomover para aquele outro município. Vocês sabem que nós temos região que eu só chego através de barco, né? Então, é difícil o deslocamento, tem local que chega em 12 horas. Então, a gente tem essa peculiaridade na nossa região, dessa dificuldade, né? Então, esse era o grande entrave que nós tínhamos. Então, as soluções que nós tivemos, então, né, uma perspectiva melhor desse crescimento do nosso serviço, isso já era notório, cada vez mais estava aumentando o serviço, estava aumentando a montanha de processos físicos, e a gente não estava dando conta pela quantidade insuficiente de fiscais. Então, com isso, nós estávamos sendo um entrave de vários outros órgãos. Demorava até 6 meses para ser feita uma fiscalização do bombeiro, após um pagamento de uma taxa. Então, isso era muito ruim para a gente, né? A gente teve que entender, então, como os outros corpos de bombeiros estavam trabalhando, né? Tivemos que fazer viagens de estudo para avaliar São Paulo, Minas, Santa Catarina, Alagoas, vários outros bombeiros militares que já estavam nessa iniciativa de informatização e de melhoria do sistema. Nós investimos, então, após essa visita, em tecnologia da informação, né? Temos, pelo menos, pessoas dentro do Corpo de Bombeiros que têm mestrado na área de tecnologia e que nós mesmos criamos o nosso sistema, né, para o funcionamento da área técnica. E, por fim, a integração que aconteceu com a Junta Comercial e as prefeituras, que está se iniciando agora, recentemente, tanto na abertura quanto para a renovação do licenciamento do bombeiro. Aqui eu mostro para vocês o nosso primeiro certificado de aprovação, que era num papel comum, que era feito através apenas preenchido datilograficamente, né, em 1975.
E agora, como é que nós estamos? Né? Olha o salto de qualidade que nós temos. O próprio cliente imprime o documento na casa dele, a verificação da veracidade das informações é feita através de um aplicativo colocado no seu celular. Ele pode ler o QR Code, que tem bem na parte superior direita, e ali as mesmas informações que eu tenho no certificado vai aparecer também na tela do seu celular, mostrando que aquele documento realmente é verídico, é válido, é autêntico. Então, a gestão da informação foi o que deu esse salto de qualidade no Corpo de Bombeiros. Por quê? A partir de 2016, nós integramos, através do Sistema Integrador Pará, com a JUSEPA, que o nosso sistema se chama SISGAT, então houve a parametrização dos sistemas SISGAT do bombeiro com o Integrador Pará, que é o REGIM, vindo da Junta Comercial, e agora, recentemente, algumas prefeituras, como Paragominas, Benevides, Paraupebas, já estão também integrados junto às prefeituras, para que justamente o nosso sistema possa se comunicar e as informações cheguem em tempo hábil para abertura e renovação de licenciamento das empresas. O que mudou também com essa gestão da informação, da nossa entrada no sistema REGIM, foi justamente a questão da legalização, que foi com menor preço. Que antes, a gente cobrava um valor, por exemplo, de um mercadinho, se cobrava em torno de R$600, quase R$600 de uma taxa, nós diminuímos para R$155. E outros exemplos que tem aqui embaixo também, que vocês podem ver que diminuiu bruscamente os valores do licenciamento. O que foi? Que mágica foi essa? Simplesmente a gente não está mais cobrando taxa de ABITS, que é uma taxa presencial, que é a primeira vistoria que o bombeiro fazia presencialmente. A gente está cobrando uma taxa de vistoria anual, que é uma taxa que eu posso fazer posteriormente, que é uma taxa bem menor. Então, o resumo do nosso licenciamento é, primeiro, as normas. Essas normas são os decretos atuais que eu tenho, que estão em vigor. Dentro da normatização do bombeiro, que é o decreto 2230, e o decreto 1628, que está numa fase de mudança, tem uma proposta do próprio subcomitê da Rede Sim, aqui no Pará, através da Junta Comercial, com uma nova proposta do 1628. A gente tem que se adequar à nova lei da liberdade econômica. Então, nós vamos ter que ser obrigados a mudar esse nosso decreto. Então, nesse decreto, tanto os dois decretos falam sobre o alto risco e o baixo risco. O alto risco para o bombeiro é diferente dos outros órgãos. O alto risco para o bombeiro, eu preciso de um projeto de segurança contra incêndio aprovado, porque a partir que seja enquadrado como alto risco, eu preciso de um sistema hidráulico instalado na empresa. E eu preciso também de vistoria prévia para liberar o licenciamento. Se for baixo risco, não. A liberação é automática, basta ele pagar a taxa que ele vai estar descrito durante a viabilidade, de quanto seria esse valor. A viabilidade, então, falando dela, ele preenche um questionário, que lá sim vai dizer se é baixo ou alto risco. Nesse questionário é binário, sim, não. O que ele for preenchendo ali, no final vai dar se é alto ou baixo risco para ele. E também vai ter uma cartilha orientativa para ele colocar as medidas de segurança e sai também um valor possível, se ele continuar a querer abrir empreendimento, de quanto seria essa taxa que ele vai pagar futuramente ao bombeiro. A responsabilidade de instalação desses sistemas seria a responsabilidade dele, porque ele está sendo orientado através de uma cartilha. Então, ele teria que ser colocado os sistemas com obrigatoriedade que está no decreto do proprietário e do responsável pelo uso. E os documentos, não há necessidade de eu ter apresentação de documento nenhum, porque todas as informações já estão vindo através da junta comercial, já vem o protocolo, tanto de viabilidade quanto de legalização, e todas as informações necessárias eu tiro do próprio sistema. Então, não há uma necessidade do cliente se deslocar para o bombeiro. Então, nossos certificados, como eu falei, são digitais, através do QR Code, e agora, recentemente, nos últimos 6 meses, de uns 6 meses para cá, nós estamos já colocando a análise digital, já aprovando os projetos, não mais através de planta física, também através do DWF, que o cliente faz o upload no sistema. Então, mostrando esse detalhe do upload, ficaria assim, então. No licenciamento de alto risco, ele
o proprietário responsável contrata o profissional, observa que ele já está fazendo a planta agora no próprio computador, ele vai receber essa taxa via sistema Regim, via junta comercial, e lá deu alto risco, e lá deu um valor para ele pagar tanto para o Corpo de Bombeiros. Ele pagando essa taxa e fazendo um projeto, e lá deu análise do projeto, então ele vai fazer o projeto, ele pagando essa taxa, ele vai poder fazer o upload dessa planta para o nosso sistema. O nosso pessoal já está analisando o projeto através desse upload, porque já deu que ele pagou a taxa. Depois disso, aprovado o projeto e executado, ele paga uma nova taxa, que é a taxa de vistoria prévia, e ali é feita a fiscalização no local. Se for aprovado, é liberado, então, o nosso certificado de licenciamento. Então, esse é o processo, ou a metodologia de um licenciamento de alto risco. Para o de baixo risco, eu tenho, automaticamente o cliente entra no sistema Regim, essa informação chega até a gente, ele é orientado, então, através de uma cartilha, o que colocar lá, de acordo com a área dele, ele vai colocar uma quantidade X de extintores, ele vai colocar também as placas de sinalização no local. Então, ele é orientado para isso. Ele pagando a taxa, que vai sair também essa informação na viabilidade, e a taxa já sai na fase de legalização para ele, automaticamente é liberado o certificado de licenciamento chamado ACPS para ele. E, posteriormente, a gente pode fazer vistoria por amostragem, para saber se realmente vamos acreditar na boa-fé do cidadão, que ele colocou os equipamentos que nós exigimos na cartilha. Nós orientamos ele na cartilha. Tá? Então, tanto na fase de viabilidade de legalização, tem que ter muito cuidado no preenchimento, então, do questionário. Porque, nesses 4 anos de regime, foi observado, por exemplo, que um contador, que geralmente ele que está preenchendo na fase de abertura da empresa, se ele preencher errado, por exemplo, a altura de da edificação, se ele colocar a altura do prédio que está instalado a sala dele, em vez de colocar que ele está instalado dentro de uma edificação, se ele disser que o prédio tem 30 pavimentos, vai dar uma análise de projeto para ele pagar um valor mais alto de uma sala comercial, por exemplo. Ele tem uma sala comercial e vai ter uma taxa de um prédio. Então, tem que ter muito cuidado no preenchimento, tá? Principalmente se ela está inserida em algum imóvel, em algum prédio já instalado, tá? Ter cuidado também com a quantidade de zeros, pontos, porque a gente já viu também caso de, vez de ser 60 metros quadrados, colocou-se 600 metros quadrados ou 6.000 metros quadrados. Quando vê, dá uma taxa absurda que entra em contato com a gente vai dizer que quem errou realmente foi o contador, não foi o sistema. Ele que está preenchendo os dados errados. Então, isso pode ocasionar essa falta de preenchimento inadequado, pode colocar um sistema inadequado para aquele local. Com isso, pode ter um princípio de incêndio, ele não vai ter o sistema adequado para estar naquele imóvel. Aqui é o exemplo da viabilidade da legalização, que ele entra no sistema Regim, via junta comercial, as informações que são transmitidas para ele, automaticamente, ele vai ter que entrar no nosso sistema, porque das informações do CNPJ, na fase da legalização, por exemplo, já tem o CNPJ da empresa, e a gente emite um número para ele agora entrar na nossa área, ele vai entrar no site do bombeiro, vai entrar com esse novo CNPJ e o protocolo que já foi orientado para ele na fase anterior, foi essa que eu mostrei aqui, já aparece aqui, e ele vai entrar no nosso sistema. Com isso, ele tem todas as informações, a partir do momento que ele entrou no nosso sistema, ele tem todas as informações nesse campo de orientação para ele. O andamento dele, todas as vistorias que foram realizadas ou serão realizadas, quais são as pendências que ele existe, que são as exigências, estão aqui. O pagamento, se ele clicar em pagamento, vai aparecer essa aba aqui para ele. Se ele clicar aqui, está em aberto ainda, vai aparecer o DAI para ele pagar dessa vistoria. Ou da análise de projeto, se der um alto risco, por exemplo. Mas se for baixo risco, vai ser um DAI para ele pagar e automaticamente, quando ele clicar em certificado aqui, se for baixo risco, ele pagou. Depois ele entra de novo com o CNPJ, esse número. Clicou em certificado, já vai estar disponível para ele imprimir o certificado se for baixo risco.
Então, os tipos de certificados. Eu tenho aqui até 20 metros quadrados, eu tenho a declaração de isenção de vistoria, ele paga uma taxa. Não tem vistoria prévia, é por amostragem, ele tem as orientações naquela cartilha que eu informei. Ele pagando a taxa, automaticamente é liberado esse documento para ele. Entre 20 a 750 também é liberado automático, sem vistoria prévia e com orientação da cartilha, e aquele que a gente precisa da vistoria prévia. Precisa também, se for maior que 750, preciso também uma análise de projeto, aprovado no bombeiro. Aqui, eu finalizo a minha fala, mostrando, então, o que nós temos nesses 4 anos de regime. A solicitação por serviço em 4 anos, eu tenho pelo menos 400% maior que as minhas vistorias prévias. As vistorias por amostragem, que é o auto de conformidade, é 400 vezes maior a quantidade de solicitação de serviço hoje no meu sistema. Tá? 153 mil solicitações, enquanto de vistoria eu tenho apenas 36 mil. Em um ano para cá, de agosto de 2019 até agosto de 2020, observem também que eu tenho em torno de 80%, todos são procedimentos simplificados. E apenas 16% são aquelas vistorias presenciais. Então, realmente, vale a pena a gente investir em simplificação, né? Porque a gente liberou automaticamente para o cidadão funcionar no estabelecimento dele. Os licenciamentos, então, nesses 4 anos, observem aqui que a nossa lei da Rede Sim é de outubro de 2016, que ela entrou em vigor. Então, tudo aquilo que eu tenho antes de novembro de 2016, que é essa parte aqui, eu tenho tudo baixo. Pode ver que não chegava nem a 1.500, o pico nosso foi um pouquinho acima de 1.500 licenciamentos emitidos, né? Mas depois que nós entramos no regime, o nosso pico chegou a próximo de 4.000. E a nossa média ficou próximo de 2.500. Entre 2.000 a 2.500 solicitações, certificado de licenciamento emitidos no mês, que antes não chegava nem a 1.500. As solicitações por mês também. Antes do regime, eu tinha menos de 3.000 solicitações por mês. Depois de novembro de 2016, aumentou e eu tenho uma média de 5.000 solicitações por mês, através da integração. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer, e eu acho que foi bastante objetivo na apresentação, e agradeço a atenção. Coronel, muito obrigado aí pela apresentação. Eu acho que foi muito clara, bem objetiva. Parabéns aí pela iniciativa, pela digitalização, pela desburocratização aí junto ao Corpo de Bombeiros, que isso realmente fez a diferença, não só para o Corpo de Bombeiros, mas como faz para o nosso empreendedor. Então, muito obrigado aí pelas considerações. Queria passar logo a palavra para o Reis, para que ele possa falar também um pouquinho sobre o tema, dar sua saudação e abordar o seu ponto de vista sobre esse processo. Contigo, Reis. Obrigado, Igor. Gente, boa tarde a todos. É um prazer participar desse evento aqui. É sempre bom a gente participar de lançamentos desse tipo de iniciativa. O município de Paragominas fazia o processo, de certa forma, manual, e agora está sendo lançada uma plataforma digital que vai facilitar tanto a vida do funcionário da prefeitura, do colaborador da prefeitura, quanto a vida do empreendedor, que é para nisso que a gente trabalha, para facilitar a vida do empreendedor, para fomentar o comércio, para fomentar a economia. E essa iniciativa da Desenvolve está totalmente alinhado nessa seara que a Junta Comercial também atua. Eu vou mostrar aqui um pouco do fluxo de registro, do fluxo de constituição de uma empresa, certo? Então, vou apresentar aqui a minha tela e eu vou me concentrar um pouco nos passos macros que um empreendedor tem que fazer para ele poder constituir a sua empresa. Bem, gente, vocês estão vendo agora o portal da Junta Comercial, né? Então, basicamente, você vai ter 3 grandes etapas, na verdade, 4 grandes etapas no processo de formalização empresarial, que é a etapa de viabilidade, que é feita aqui no nosso portal, a etapa de DBE, que é feita no portal da Receita Federal, a etapa de registro, de fato,
e para finalizar a etapa de licenciamento, que é onde, por exemplo, você vai conseguir o alvará de funcionamento ou a declaração de liberdade econômica no município de Paragominas. Então, primeiro passo, você tem que entrar aqui no nosso portal e todos os nossos serviços eles estão concentrados aqui em portal de serviço. Então, você clica aqui em portal de serviço e aqui você vai digitar o seu CPF, a sua senha e vai entrar na nossa plataforma. Erra a senha, né? Pronto. Aqui você tem um passo a passo de como abrir uma empresa. É bem verdade que a junta comercial, além do registro empresarial, nós temos outros serviços. Nós temos certidões, livros, enfim. Mas, basicamente, você vai ter que primeiro fazer um pedido de viabilidade, que é no nosso ambiente. Então, aqui, por exemplo, eu escolho aqui o município de Paragominas. E é importante dizer que o pedido de viabilidade ele é feito no ambiente da junta comercial, mas ele não é feito só para o órgão de registro junta. Hoje, no Brasil, nós temos 3 órgãos de registro. A junta comercial, o cartório RCPJ e a OAB. Então, todos esses órgãos de registro estão mencionados aqui nesse ambiente. E aqui você escolhe junta comercial e vai seguir todo o preenchimento. Essa, gente, é a primeira etapa do processo de constituição de uma empresa. O que é analisado nessa etapa? Pela junta comercial, é analisado a parte de nome empresarial. Pela prefeitura, é analisado a questão do uso do solo. Nesse momento, vai ser verificado se existe algum impedimento para aquela atividade ser exercida naquele local e outras verificações que a prefeitura faz nesse processo. Quando a prefeitura toma a iniciativa de adquirir soluções que agilizam essa etapa do processo, a análise ela passa a ser feita de forma automática e o empreendedor ganha porque ele diminui o tempo de formalização da empresa. Então, o que a gente espera é que o município de Paragominas reduza significativamente, a partir da adesão a essa plataforma, o tempo dele de análise no pedido de viabilidade. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que você faz o acompanhamento desse pedido. Então, não só aqui dentro do nosso ambiente, como aqui também no site da Junta, aqui na opção acompanhamento de viabilidade, a sua viabilidade ela ganha um número de protocolo. E com esse protocolo, você acessa aqui o ambiente da Junta Comercial, seja pelo protocolo, se for de constituição, ou se for, por exemplo, uma viabilidade de alteração pelo CNPJ da empresa, e você busca. Então, por exemplo, essa aqui é uma viabilidade já finalizada. Ela foi finalizada em 3/8/2020, do município de Paragominas. Se você quiser ver qual foi o despacho da prefeitura, assim como do Corpo de Bombeiros, você clica aqui em respostas das análises. E aparece 2 instituições, Paragominas e Corpo de Bombeiros Militar. Então, aqui em Paragominas, participam de 2 secretarias da análise de viabilidade. A Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria Municipal de Administração. Então, percebam que você consegue saber qual foi o momento em que aquela secretaria recebeu aquela informação e qual foi o momento em que ela despachou e qual foi o despacho, seja deferido ou seja pendente. Então, isso torna o processo transparente para o nosso contribuinte. Digamos que a gente esteja diante de um pedido de viabilidade em que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças já liberou o processo, mas ainda está dependendo da parte do Departamento de Obras. O empresário ele sabe aonde ir, aonde poder procurar para poder agilizar o seu processo. Ao clicar na secretaria, eu vejo o despacho de cada secretaria. Nesse caso, não houve nenhum despacho, porque o funcionário somente foi lá, deferiu o processo e liberou. Eu não preciso justificar porque eu estou liberando. Eu preciso justificar porque eu estou indeferindo o pedido. Aí é obrigatório que ele mencione qual é a razão do indeferimento. Por exemplo, só a título de curiosidade, que o Jaime estava colocando, aqui na parte de Corpo de Bombeiros, você tem a análise e você consegue já ter uma previsibilidade em relação ao que você vai gastar lá no processo de licenciamento. Olha, para essa área de 70 metros quadrados, você já sabe que vai gastar R$ 101,03 no processo de licenciamento, mais a taxa de geração do DAI, que hoje é gratuita, não existe mais taxa de geração do DAI. Então, gente, essa é a primeira etapa do processo de formalização empresarial. Uma vez que você concluir essa etapa, você vai para a segunda etapa do processo, que é a etapa de preenchimento do DBE, em que você sai do coletor estadual
e você passa aí para o coletor nacional. É essa etapa que está com os dias contados. Nós tivemos uma recente deliberação do Comitê Gestor da Rede Nacional, que uma das deliberações foi a extinção da etapa DBE, o que foi muito comemorado por todos nós, porque é uma etapa hoje, uma etapa menos no processo de formalização empresarial e a nível de tecnologia completamente substituível. Mas aqui no segundo passo, você vai vir aqui em serviços, acessar todos os passos, e aqui na parte de... Você já passou pela etapa de número 1, que é o pedido de viabilidade, que foi o que eu mostrei, e agora você vai para o passo 2, que é a etapa do coletor nacional, e aqui você clica em crie sua pessoa jurídica. Aí você vai informar o município que você está fazendo, a UF primeiro, né? Aqui eu vou ter que fazer o meu login no GovBR, e você vai informar o município. Enfim, eu não vou mostrar todos os passos, porque senão vai ficar muito longa a minha apresentação. Uma vez que você finalizou o pedido de viabilidade e finalizou o DBE, a próxima etapa é gerar o requerimento eletrônico. Aqui você vai mencionar informações que você não mencionou até o momento. Exemplo, estado civil do sócio, informação completa do QSA, quem vai representar a empresa, os administradores, como é que eles vão assinar, se eles assinam em conjunto, assinam isoladamente, e assim sucessivamente. Ao final desse processo, você vai receber o seu contrato padrão e vai receber a sua taxa de pagamento. E aí vem a grande mudança. Desde o dia 17 de fevereiro, a junta comercial ela é 100% digital, ou seja, eu sou obrigado a fazer o meu procedimento de registro utilizando a plataforma 100% digital. Você não apresenta mais papel em lugar nenhum na junta. Para isso, você tem que fazer uso de certificado digital. E já existem soluções aí no mercado de valores menores que R$100 por um certificado digital, quando trata-se da modalidade certificado em nuvem, que a nossa plataforma também aceita. Então, você, utilizando a sua certificação digital, você assina o contrato padrão e submete a análise da junta comercial. Uma vez analisado e liberado, você vai receber o seu NIRI, que é o seu número de registro, que é a junta comercial que libera esse número. Você vai receber o seu CNPJ, que também é a junta que libera, via essa segunda etapa que eu mostrei aqui, que é a etapa do DBE, e você vai receber a sua inscrição estadual. A partir daí, você precisa de mais, se for, bora pensar que a gente está em uma empresa de baixo risco aqui. Você precisa ainda do habite do Corpo de Bombeiros e você precisa do seu alvará de funcionamento ou documento da prefeitura que autorize a empresa a funcionar. Isso é importante ficar claro, até porque esse aqui é um evento do município. Gente, uma empresa com NIRI, CNPJ, inscrição estadual, ela não está autorizada a funcionar. Ela só existe de direito, mas ela não pode exercer a sua atividade. O que autoriza a empresa a funcionar não é o registro na junta comercial. O registro na junta comercial só de fato aquela pessoa jurídica nasceu. Mas o documento que de fato autoriza uma empresa a funcionar é o alvará de funcionamento. Não é nem a licença. Se eu tiver uma licença de meio ambiente, mas não tiver o alvará, eu não estou autorizado a funcionar. O documento que autoriza é o documento de alvará de funcionamento, que a Lei da Liberdade Econômica trouxe outras formas de liberação desse funcionamento, mas cabe à prefeitura a liberação do funcionamento. E aí nós entramos na nossa última etapa, que é a etapa do licenciamento, que é a etapa que vai mudar no município de Paragominas, porque esse licenciamento estava sendo feito fora do sistema da RedeSim. E a partir da entrada do município na plataforma Desenvolve, você vai ter esse processo e vai poder acompanhar, inclusive pelo ambiente da junta. Então, eu vou apresentar, já para finalizar a minha apresentação, eu vou apresentar a minha tela novamente e mostrar um exemplo de um licenciamento feito dentro da plataforma da RedeSim, que se aplica também ao município de Paragominas. Então, aqui eu tenho um processo de licenciamento feito aqui no município de Belém. Então, eu posso vir aqui no site da junta em acompanhamento de legalização. Aqui eu vou digitar o protocolo do processo ou CNPJ da empresa, fica à vontade para utilizar um dos dois parâmetros e clique em buscar. Qual é a grande facilidade da RedeSim? A grande facilidade é que nesse painel eu tenho centralizado diversas informações relacionadas ao registro e licenciamento
que eu teria que estar indo em vários ambientes para poder coletar essas informações. Exemplo, aqui você tem o NIRI e o CNPJ. Esse CNPJ você consegue lá no acompanhamento do DBE. Aqui você tem a inscrição estadual. Essa inscrição estadual você tinha que ir lá no acompanhamento do DBE após a liberação do CNPJ para conseguir. Aqui você tem o cadastro, o número do alvará da prefeitura, o cadastro, a inscrição municipal dela. Aqui eu tenho o alvará do Corpo de Bombeiros e assim sucessivamente. Então você tem em um único painel todas as suas informações, tanto de registro quanto de licenciamento, e eu consigo acompanhar todo o processo em um único ambiente. Essa que é a grande vantagem da RedSim, e esse que é o grande ganho para o empreendedor de Paragominas, que vai poder agora usufruir de um acompanhamento online e integrado no seu processo de formalização empresarial, que envolve tanto a etapa de registro, que pode acontecer na junta, na OAB ou no cartório, assim como a etapa de licenciamento, que aí vai variar de acordo com o porte da empresa e vai variar de acordo com as atividades que ela exerce. Se eu posso ter uma empresa que está sujeito ao licenciamento ambiental ou não. Posso ter uma empresa que está sujeita ao licenciamento sanitário ou não. Enfim, então, a grande mensagem que eu quero deixar aqui na minha apresentação é o benefício que a classe empresarial de Paragominas vai ter a partir da adesão a essa plataforma que torna o processo todo mais simplificado e principalmente online. Show de bola. Obrigado, Reis, pelas considerações aí, pela brilhante apresentação. É para a gente perceber bem, né, que as coisas estão avançando e a gente tem um ganho muito forte de rapidez, de celeridade dos processos, como eu digo, de fazer com que o empreendedor ele tenha foco naquilo que é importante, né, que é ganhar dinheiro, que é vender, e essa parte administrativa, burocrática, né, ele consegue ter celeridade nisso. Mas vamos continuar aqui com a exposição, que eu estou gostando aqui, está bem legal. Deixar a palavra aí para a Orleânia, que ela possa fazer as considerações dela, dar as boas-vindas, se apresentar, né? E argumentar também sobre a plataforma digital. Com você, Orleânia. Boa tarde a todos. Bem, é um grande avanço que a gente traz para o município de Paragominas, que o município de Paragominas ele já vem fazendo isso há um tempo, desde que ele assinou, como disse a Valquíria ontem, na de ontem, sobre desenvolvimento tecnológico, registro de empresas, a sala do empreendedor. Então, é uma série de melhorias que o Paragominas vem fazendo para o município, para o empreendedor, e agora a gente vai fazer esse vínculo entre o licenciamento, o RedSim, bombeiros, e facilitar mais ainda a vida desse empreendedor, que é a intenção do município de Paragominas. Desburocratizar, deixar tudo de uma maneira mais transparente, criar um fluxo íntegro e simples que o empreendedor, um contador ou alguém especializado na área pode fazer. E é esse o objetivo. Como o Reis falou anteriormente, a partir do momento que o município ele se integra ao RedSim, ele consegue fazer o licenciamento, a consulta de viabilidade é iniciada ali no RedSim. O município de Paragominas ele recebe essa viabilidade e faz a análise, dependendo do tipo, automaticamente. Então, depois da resposta, esse empreendedor, ele inicia o processo de regularização. A gente não está falando somente de constituição de empresas, a gente também está falando de alteração de empresas, de baixa de empresa. Então, uma empresa que vai fazer a constituição, ela inicia o processo de viabilidade, depois ela vem para a regularização. Dependendo do tipo de empresa, baixo risco A, baixo risco B ou alto risco, existe um tipo de licenciamento. Dependendo do tipo de atividades que essa empresa tem no seu cadastro CNPJ, ela vai ter a associação ou não de uma secretaria no município. Então, o que a plataforma faz? Ela traz o registro da empresa que veio do RedSim, ela centraliza em um único protocolo esse pedido que veio do RedSim, ela é centralizada em protocolo e, paralelamente, as secretarias do município, eles conseguem visualizar e continuar com as pendências
e licenciamento daquela empresa. O que ocorre é o seguinte, eu vou fazer uma demonstração aqui de como chega um processo e o que o empreendedor vai fazer com esse processo. Bem, o empreendedor de posse do seu protocolo, Está aparecendo, olha. o empreendedor de posse do seu protocolo, ele vai entrar com o seu CNPJ na plataforma do município. Como o mesmo CNPJ, ele pode ter um login para qualquer tipo de processo que essa empresa tenha, a empresa tem um CNPJ, ela vai iniciar o processo numa constituição, o primeiro processo que ela terá vai ser o de uma constituição. Quando ela tiver uma alteração, automaticamente o sistema faz a associação do novo protocolo ao CNPJ dela. Então, ela não vai ter a necessidade de buscar mais uma vez. Ela simplesmente vai entrar na plataforma que ela já tem senha e vai começar o processo dela de licenciamento no município. O primeiro passo para o licenciamento no município, com esse processo que se iniciou na junta comercial, o mesmo protocolo é usado na plataforma do município para todas as secretarias. A primeira coisa que ela vai precisar fazer é a declaração de direitos, digital de direitos e deveres do empreendedor. Essa declaração, ela é essencial para o licenciamento da empresa. Seja ela baixo risco A, baixo risco B ou alto risco. Por quê? Com essa declaração, ela vai informar o município qual é o padrão de atividades que ela tem, se ela tem uma área grande, se ela possui obra, e de acordo com o tipo de resposta, a legislação do município obriga que ela tenha alguns outros tipos de licenciamento. Então, essa declaração é de suma importância. Todas as vezes que uma empresa, mesmo que seja um MEI, baixo risco A, ele só vai ter um escritório, e ele está se constituindo no município de Paragominas, ele precisa entrar na plataforma do município, responder a sua declaração digital de direitos e deveres do empreendedor e vai sair já com seu licenciamento, que seria uma certidão de inexigibilidade. É uma inexigibilidade de licenciamento, que é como o Reis falou, o município de Paragominas ele tem essa prerrogativa e ele já emite automaticamente, após a declaração digital de direitos do empreendedor, essa declaração, né? Bem, uma empresa que não está enquadrada nesse tipo, ela vai precisar resolver as pendências dela nas secretarias. Basta ela entrar em consultar pendências, ela já vai conseguir saber quais são as secretarias envolvidas e se tem o Corpo de Bombeiros, já aparece aqui, registro do INPA, consultar análise, ela vai conseguir ser direcionada para o SISGAD, que é o Sistema do Bombeiro, e saber como anda o licenciamento dela no bombeiro, assim como as secretarias conseguem identificar como anda esse licenciamento em cada uma delas. Tudo isso ocorre paralelamente. A empresa ela não precisa se dirigir à secretaria, ela não precisa pegar um dado e levar na outra secretaria. Por exemplo, na Semáforo, quando ela precisa de documentação para o licenciamento dela, o servidor do município, basta ele incluir aqui que o contribuinte ele vai conseguir enviar os seus documentos. Esse documento, uma vez enviado, se a Secretaria de Saúde quiser visualizar, basta fazer o download do documento, não precisa mais uma vez o contribuinte enviar. Então, um processo em paralelo, ele ocorre
Ao mesmo tempo, todas as secretarias veem o dado da outra e o contribuinte sai ganhando, porque ele não precisa mais ir uma vez em secretaria, passar um processo e outra passar outro processo. É um processo mais ágil. Após todo o licenciamento e a resolução das pendências, pagamento das suas taxas, dependendo do tipo de grau de risco, o servidor da Semaf vai enviar esse processo para o regime e finalizar a regularização da empresa. Então, o benefício que a plataforma traz é deixar de uma maneira íntegra e transparente toda a resolução de problemas que uma empresa vai ter no seu licenciamento, seja na sua constituição, seja em uma alteração e a baixa de empresa. Cornélia, obrigado. Obrigado aí pelas considerações, obrigado aí pela apresentação da plataforma. Eu tenho aqui uma pergunta para cada um dos senhores, e eu vou começar aqui pela do Coronel Oliveira. Tá, Coronel? Com a simplificação e integração do processo de obtenção da licença de operação por meio do Corpo de Bombeiros, como que tem se garantido a segurança necessária no licenciamento de atividades econômicas? Está desligado. Eu vou cortar. Repete, por favor. Agora, com a simplificação e integração do processo de obtenção da licença de operação por meio do Corpo de Bombeiros, tem garantido a segurança necessária no licenciamento de atividades econômicas? Olha só, como eu falei, a gente, se for baixo risco, a gente orienta o que colocar no local, tá? Tanto a lei da liberdade econômica, que está sendo falada agora, fala muito sobre a questão da boa-fé do cidadão, acreditar na boa-fé do cidadão. É isso que a gente espera, porque a gente não quer a celeridade do processo, que as coisas aconteçam, que tenham uma certificação do bombeiro numa parede, mas que seja apenas de uma fachada. E realmente não coloque as medidas de segurança mínima possível no local. Então, realmente, quando a gente faz um comparativo, a gente está tendo até uma reunião paralela agora, que eu vou entrar daqui a pouco, com a reunião do Banco Central com o pessoal do e-business, para justamente verificar a questão do ranking. A proposta do Brasil é chegar na posição 50 até 2022. Nós estamos na posição 124. Então, por que Nova Zelândia, Suécia, são os melhores estão nesse ranking a nível dos 190 países? Porque eles têm essa cultura prevencionista melhor que a nossa. Essa boa-fé do cidadão, realmente, as pessoas fazem a segurança. Colocam o que tem que colocar. Então, a garantia que eu digo é o seguinte, a garantia é preencher corretamente e declarar, dizendo, olha, declaro que realmente vou fazer... No final, ele é obrigado a declarar isso. Declara que ele vai colocar o sistema, as medidas de segurança, ou declara que é verídico as informações que eu estou prestando ali e que vai ser colocado o sistema. Se ele fizer isso, é o suficiente para que ele tenha uma segurança mínima naquele estabelecimento. Perfeito, Coronel. Obrigado. Concordo com o senhor. Acho que a gente tem que ter uma participação importante também do empreendedor, né, para que essa prevenção ela seja de maneira organizada e aí a gente consegue ter um ambiente mais seguro para todo mundo. Eu posso complementar um detalhe, Igor? Por favor, por favor. É interessante que a gente acredita nessa boa-fé do cidadão, porém a gente faz por amostragem. Numa dessas amostragens, se ele não cumpriu aquilo que ele falou que ele ia colocar, a gente vai exigir que ele coloque, vai notificar. Aí vem todo um processo que pode chegar a multa e até a interdição do local, porque nós temos poder de polícia para isso. O poder de polícia administrativo é você ser obrigado a ter a segurança naquele local. Se você não colocar essa segurança, o final do processo ou você tem o certificado, previamente permanece com o certificado que você já tem,
ou você vai chegar numa interdição do estabelecimento, que é o que a gente não quer. Perfeito, é isso mesmo. Obrigado, viu, Coronel? Vou fazer uma pergunta aqui para o meu amigo Reis. Reis, desde o início de 2020, a Jusepa já passou a realizar, né, o registro das empresas 100% digital. Como é que você tem avaliado esse processo de transição, especialmente quando nessa situação dos protocolos de distanciamento, não? Isso com certeza deve ter acelerado, principalmente nesses últimos meses. E como a integração do serviço online tem ajudado o empresário paraense, especialmente nesse momento de que a gente está caminhando aí, se Deus quiser, para pós-pandemia? Como é que você observa isso? Isso é uma observação importante, porque parece que a Jusepa meio que lançou a plataforma 100% digital na hora certa, que nós lançamos o 100% obrigatório dia 17 de fevereiro. E pouco depois aconteceu tudo isso que mudou a história de todos nós, né? Então, ser 100% digital proporcionou que a junta comercial não fechasse nenhum dia e que os nossos serviços não houvesse decréscimo de eficiência. Então, nós não atrasamos processos, não fechamos, o ambiente empresarial na parte de registro foi preservado. E nós, no auge da pandemia, nós verificamos uma queda na quantidade de empresas abertas, mas nós tivemos um aumento, tanto no mês de julho quanto no mês de junho, da quantidade de empresas constituídas, principalmente em relação ao período de 2019. Então, tanto em junho de 2020 quanto em julho de 2020, nós tivemos um aumento na quantidade de empresas abertas, mesmo comparando com o ano passado, o que é um dado fantástico, mostra que a nossa economia realmente está no caminho certo. E esse processo, assim, eu acho que tudo está virando digital, né? A nossa relação, tanto pessoal quanto a nossa relação profissional, lives, reuniões, a nossa relação com o banco, a nossa prestação de diversos serviços hoje estão virando digitais. Então, isso é um caminho sem volta. E os órgãos públicos têm que se adequar a isso, tornando o processo seguro, que é a nossa obrigação, mas cada vez mais fácil e menos burocrático. E isso o Departamento de Registro Empresarial e Integração tem inovado. Então, agora, recentemente saiu a Instrução Normativa de número 81, que trouxe novas possibilidades de processo digital, facilitou e desburocratizou o processo. E a perspectiva de futuro é que tudo fique cada vez mais rápido. Por exemplo, a etapa de DBE provavelmente vai acabar e assim sucessivamente. Então, é um caminho sem volta. Graças a Deus, nós tivemos um feedback muito mais positivo do que negativo. É lógico que você tornar o processo 100% digital, você dá um custo a mais para o empresário, que é o custo da certificação, mas você tira muitos outros custos, que é o custo do acompanhamento, é o tempo e vários outros custos que entram nesse processo como um todo. Então, eu vejo que foi um grande benefício para o empresário paraense, assim como de Paragominas. Meu amigo, show de bola, né? Vou fazer um paralelo aí, nós também conseguimos remodelar o nosso atendimento de maneira muito rápida. E em 3 dias a gente conseguiu transformar o Sebrae Digital, né? E realmente, assim, essa transformação ela é fundamental para a sustentabilidade das empresas que a gente tem, né? Seja ela pública ou ela privada. Então, obrigado, Reis, pela sua consideração. Para Orleânia, né? Com a implantação e integração da plataforma da empresa digital, a JUSEP e ao Corpo de Bombeiros, quais são as principais mudanças de rotina para o empreendedor e quais as vantagens dessa inovação para os órgãos envolvidos e seus usuários? Contribuintes, empreendedores, servidores, como é que você vê isso? Bem, para o empreendedor, o grande benefício é existir um fluxo íntegro e contínuo de um processo, né? Como eu tive um problema para compartilhar a tela anteriormente, eu vou mostrar para vocês a tela em que eu gostaria de ter apresentado anteriormente. Essa é a tela que você vê paralelamente o empreendedor de posse da senha na prefeitura, ele vê todas as secretarias envolvidas no processo de licenciamento dele, consegue resolver todos os problemas, seja documentais ou financeiros, em um mesmo local. E esse local, ele compartilha informações com o RedSys.
Então, o fato de o empreendedor conseguir resolver todos os seus problemas em uma plataforma digital, ele não precisar se dirigir a uma secretaria ou passar por uma série de atendimentos para conseguir resolver um problema de um documento, ou uma rejeição de um documento que o servidor rejeitou e devolveu, isso traz um benefício gigante para quem é empreendedor. Todo mundo sabe que um dia de trabalho perdido para ir resolver um problema numa secretaria, outro dia de trabalho perdido para resolver outro problema em outra secretaria, é valor a menos lá no caixa da empresa que ele está tentando crescer, que ele está tentando empreender. Então, a agilidade, a segurança, a transparência são os maiores benefícios, tanto para o empreendedor quanto para o servidor do município. Sobre o que o Ayana falou, a gente tem que confiar no nosso empreendedor, e o nosso empreendedor ele tem que saber que tudo que ele declara é considerado válido. Então, é uma via de mão dupla. Tanto a instituição, prefeitura, Rede Sim, bombeiros acreditam naquele empreendedor, quanto o empreendedor vai depositar tudo que ele tem ali de declaração para os entes, e aquilo é tomado como verdade. Então, a integralidade do processo é o maior benefício, tanto para o empreendedor, quanto para o servidor público. E é isso que Paragominas vai ganhar e muito com esse novo passo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Estou bem feliz, né? A gente está caminhando aqui para o encerramento. Primeiro queria parabenizar todos vocês e deixar aí 2 minutinhos para cada um para fazer suas considerações finais, algum agradecimento, alguma coisa que queira colocar ainda. Continuar pela ordem, né? Continuar com o Coronel Oliveira, para que ele possa fazer suas considerações aí, Coronel. Já de antemão, muito obrigado. Amigo, eu tive uma verdadeira aula aí. Agora eu vi a palestra do Ayuá Reis. Sempre aprendo alguma coisa com eles. É parceiro em várias palestras aí, ao longo já de alguns anos. A gente é um lutador que praticamente o desenvolvimento do Estado acontece cada vez mais. A gente tem os nossos percalços diários de problemas, ficamos trocando informações todo o tempo. Recebo WhatsApp de contadores direto no meu celular, e a gente está para isso. Nós somos servidores públicos, né? Como disse a presidente, servidor público é para servir o cidadão. Para isso que nós estamos aqui, tá? Que realmente cada vez mais melhore a qualidade do nosso serviço, nesse nosso serviço prestado, que é o serviço de fiscalização. A nossa missão é a prevenção de incêndio do local, né? Isso é importante. E a parceria com a empresa Desenvolve, ou melhor dizendo, através da empresa Desenvolve, essa parceria com a Prefeitura de Paragominas, realmente vai ser um marco de melhoria para aquele município, porque realmente a segurança, com certeza, vai melhorar e muito com essa integração dos sistemas, tá bom? Então, agradeço a participação também, fico à disposição para aquilo que for necessário. Muito obrigado, Coronel. Reis, considerações finais aí, por favor, meu amigo. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né? É sempre bom a gente estar falando de burocratização, isso é um tema muito positivo para a gente poder abordar. Já falar uma novidade aqui para os nossos espectadores, que finalmente nós vamos lançar a nossa arrecadação por DAI. Então, a partir do dia 24 de agosto, a Junta Comercial deixa de emitir guia de pagamento, que é exclusiva no Banpará, e passa a emitir DAI, que hoje não tem custo nenhum para o contribuinte, é gratuito, ele só vai recolher o valor da taxa, e pode ser recolhido tanto no Basa, Caixa, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, que hoje são os bancos conveniados. Então, isso vai facilitar muito, né? Imagina, você está lá em São Paulo, emitir uma taxa de certidão da Junta que é online e sair uma guia Banpará, como é que tu paga? Então, isso era um grande problema que a gente tinha, que a gente está resolvendo agora, no dia 24. Estimar que esse projeto seja pleno e que realmente traga muitos benefícios para a classe empresarial de Paragominas, e dizer que a Junta Comercial tem uma leque de serviços que você pode estar utilizando, e você não precisa se deslocar a uma unidade da Junta, você consegue
ter todo o atendimento online através de chat, sistema, e você consegue acompanhar o seu processo e consegue verificar, fazer o seu registro com tranquilidade. A junta não quer ser a parte difícil do processo. A junta quer ser a parte fácil do processo. Se esse processo puder ser automático, melhor ainda. Então, nós não temos interesse nenhum em burocratizar. A gente tem interesse em ser a parte tranquila. Que o empresário possa se preocupar com o que ele vai fazer de fato. Se ele é um comércio de roupa, que ele se preocupe com o estoque dele, com a venda, com o cliente, mas que nem o alvará da prefeitura, nem o habite do Corpo dos Bombeiros e nem a emissão seja um problema. Que essa seja a parte fácil do negócio dele. Esse é o nosso objetivo. Obrigado. Muito bom, Reis. Obrigado a você. Orleane, suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer também, participar aqui, também falar com o Reis e o Jaime, é um momento muito importante para Paragominas, é um avanço mútuo, né? Tanto do Corpo de Bombeiros, quanto do REDSIM, quanto da plataforma digital que desenvolve a cidade, da empresa digital do município de Paragominas. E o que a gente espera é sempre isso, desburocratizar, facilitar, deixar de uma maneira transparente e fazer com que o município cresça porque seus empreendedores estão crescendo, né? Isso é o grande benefício que toda desburocratização, toda facilitação traz. Claro, com muita segurança para cada processo é o que é mais importante. Agradecer aqui essa tarde. Obrigada. Obrigado a você, Orleânia. Para mim foi uma aula, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito. É a primeira experiência aqui online, nesse formato aí de lives, né? Para mim, enquanto Sebrae, é um prazer poder contribuir um pouco nesse processo, poder pensar no dia a dia dos nossos empreendedores, poder fazer com que, juntos, né, a gente possa tomar mais esforço para um ambiente melhor, para pensar realmente no desenvolvimento dos nossos negócios. Então, assim, foi um prazer, foi um aprendizado muito grande. Muito obrigado a todos, ao Corpo de Bombeiros, à Jusepa, à Desenvolve Cidade, né, e a todos os parceiros que estão envolvidos nessa programação bem legal aí do Golf Summit. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos e os convidados, as pessoas que nos acompanharam aí durante a transmissão, e gostaria de passar a bola aí para a Natália, nossa apresentadora, né, para fazer o encerramento. Obrigado e fiquem todos com Deus. Obrigada, Igor. Obrigada a todos que participaram. Reforço, né, um agradecimento aos nossos parceiros, que alguns estão com a gente agora, Corpo de Bombeiros, o CEPA, mas é importante também ressaltar os nossos outros parceiros, né? Daqui a pouco a gente tem a participação da Universitec, o FPA, a gente também vai contar com a participação da Receita Federal, e a gente também é parceira do Brasil Lab, e o evento é realizado pela Prefeitura de Paragominas em parceria com a GovTech Desenvolve Cidade. É importante pedir novamente para os participantes e convidados para participarem de uma pesquisa com a gente, né? Que vai ser enviada por e-mail após o evento. É importante para a gente conseguir avaliar o GovTech Summit de 2020, deu um bug aqui. E a gente possa avaliar o evento para que a gente possa realizar cada vez um evento melhor, né? A cada edição. Então, muito obrigada e a gente espera vocês na programação das 17 horas. É isso. Uma boa tarde. Até mais, boa tarde, obrigado.